computador. Muito bem. Então, pessoal, nosso seminário 3 sobre memória e trauma, né? E então, antes da apresentação do seminário, eu vou só fazer uma introdução aqui mais geral sobre o tema. Eu vou trazer alguns pontos que a gente já tinha visto antes, tá? Mas que eu acho que é legal da gente, enfim, ter clareza aqui sobre isso. Deixa eu só botar aqui no Zoom, botar a Fernanda, tá aqui Monique, a Fernanda. Vou aqui compartilhar alguns pontos. De uma forma breve, né? Grande parte das teorias psicológicas que sustentam, né, o que podem servir de sustentação teórica para o transtorno de estresse pós-traumático tem a ver com memória. Esse que é o ponto, né? Eu havia comentado, né, dentro das formulações iniciais no TEPT, especialmente, né, a partir das conceitualizações desse sujeito chamado Marty Horowitz, que ainda na década de 70, né, havia sugerido, havia, na verdade, construído o principal instrumento para medir estresse pós-traumático, né, o instrumento chama Impact of Events Scale, né, é uma escala de impacto de eventos, e essa escala, à ocasião, tinha duas dimensões, né, uma dimensão que tinha a ver com revivência, reexperiência, ou seja, memória, e uma dimensão que tinha a ver, os itens tinham a ver com esquiva e evitação, né? Então, dentro daquelas formulações iniciais do estresse pós-traumático, aqui, Fernando, dentro das hipóteses iniciais do estresse pós-traumático, né, já estava ali colocada a ideia de um fenômeno de intrusão de memória, tá? Depois, historicamente, né, essas coisas se desdobraram, historicamente, outras abordagens psicológicas foram usadas para a compreensão do trauma, né? Eu vou falar um pouquinho da teoria de condicionamento, da teoria do processamento emocional, da teoria cognitiva e as questões de representação dual. Uma abordagem que também foi muito influente durante um certo período foi proposta inicialmente por este autor, Jarnoff Bullman, e a ideia inicial aqui, aí tem a ver com esquemas, né, com representação mental na forma de esquemas cognitivos, né? Hoje em dia, para aqueles que estão familiarizados na área clínica das terapias cognitivo-comportamentais, como um amplo guarda-chuva, há uma grande assimilação em nosso meio pela terapia do esquema, né? Talvez muitos de vocês tenham já ouvido falar dessa abordagem, imagino, né? Mas o Brasil é um dos lugares onde isso teve uma maior aceitação no mundo, curiosamente, mas está se tornando algo muito disseminado aqui no Brasil, né? Mas a ideia de esquemas para explicar psicopatologia, ela é relativamente, né, não é tão nova assim, né? E o que esse autor havia falado, ainda na década de 80 ainda, depois as publicações mais importantes surgiram um pouquinho depois, mas o que havia falado é de que no estresse pós-traumático, o que ocorre é de que estes esquemas mentais, né, voltando um pouquinho, de que nós, ao longo da vida, representamos a informação e organizamos essa informação na forma de esquemas mentais, certo? Alguns autores vão discutir o quanto
uma dimensão comportamental faz parte, é parte de um esquema, ou quanto essa dimensão comportamental é uma resposta a um esquema, isso é uma discussão, né? Mas claramente, né, nós organizamos informação na forma de esquemas mentais. Né? Isso não é nenhuma visão apenas da psicologia, né? Kant já havia colocado isso de uma forma importante, né, dentro da filosofia, né? Depois você vai ter isso em Piaget também, né? Você vai ter isso em Francis Bartlett, na década de 30, vejam vocês, a organização da memória na forma de esquemas, né? Da 1930, pessoal. Né? Então, isso não é exatamente algo novo, né? Mas quando foi abordado na ideia do TEPT, mais ou menos a ideia é essa, olha, você vai formando esquemas mentais, representações mentais do mundo. Né? E se as coisas eventualmente vão bem, né, você, em geral, tem crenças mais positivas sobre os seres humanos, sobre o mundo, sobre os eventos, né? E não que você ache que o mundo é um lugar cor-de-rosa, né? Basta você abrir um jornal para você perceber que não é isso, ou acessar uma televisão. Né? Coisas ruins acontecem, mas você, em geral, desenvolve um certo senso de segurança, um certo senso de self não tão vulnerável. O que acontece, então, no estresse pós-traumático é que, por vezes, você é exposto a um evento estressor tão avassalador, por exemplo, estupro, por exemplo, tortura, ou alguma outra, especialmente esses eventos de natureza interpessoal, que os seus pressupostos, né, suas regras condicionais sobre o mundo, elas são shattered, né? Elas são esmagadas, elas são destroçadas. Tá? E essa abordagem, né, Jana Fullman, a ideia toda é a ideia de shattered assumptions, né? A ideia de que o evento traumático, ele desorganiza, né, e produz doença mental porque ele desmonta as suas crenças e seus pressupostos mais positivos sobre o mundo. Tá? Então, foi uma teoria bem influente, ainda é, né? Mas ela não é tão central à questão da memória. Tá? Agora, o que eu vou mostrar a seguir são abordagens aonde o aspecto da memória ele é mais central. E eu comentei, vou usar os mesmos slides que eu usei no vídeo ali que eu deixei para vocês como suporte, tá? Mas só para avançar um pouquinho, né, uma das primeiras abordagens psicológicas para o TEPT foi a ideia, né, foi baseada, né, na ideia de condicionamento bifatorial, a teoria bifatorial, né, de 2 fatores. Né? E basicamente a ideia de que você tem um processo de condicionamento clássico, que se refere aí à aquisição do medo, né, e da medo barra ansiedade, barra horror, né? E que o processo, né, de condicionamento operante está envolvido na manutenção do transtorno, o que é um pouco o modelo clássico de todas as fobias. Tá? Então, a ideia é que você pode ter um pareamento, né? Aqui é um exemplo, mas no nosso exemplo recorrente, né, da pessoa que é assaltada na parada de ônibus. A gente tem usado esse exemplo recorrente aqui na disciplina. Né? A pessoa é assaltada na parada de ônibus, né, 3 meses atrás. Então, chega lá um adulto jovem, um adolescente, né, com um moletom cinza, põe uma arma no rosto, né, pede celular, senão vai matar. Bom, aí você pode ter um pareamento clássico que é uma associação, né? Então você aprende, né, que ônibus tem a ver com
ameaça sua vida, sua integridade física, que o moletom cinza tem a ver com isso também, né? E o que vai acontecendo a partir daí é que os seus, né, aquelas suas reações iniciais, eventualmente podem não reduzir e elas podem começar a lhe atrapalhar no seu funcionamento no dia a dia. Então, você passa... aqui deu um sinal para mim de instabilidade da internet. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, de vez Sim? em quando é uma pequena trancadinha, mas tá tranquilo. Tá, tá jóia. Então, deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Só verificar uma coisinha aqui. Bom, vamos lá. Então, e aí, à medida que essas reações passam a lhe impedir, você eventualmente não tem mais condições, você evita ir até a parada de ônibus, daqui a pouco você evita até mesmo sair de casa, né? E aí você acaba reforçando, né, a ideia de que o mundo é um lugar perigoso e de que você também reforça, né, uma crença sobre a sua incapacidade de lidar com a situação. Tá? Então, isso aí acaba funcionando como uma espécie da manutenção do transtorno. Tá? Quando você evita, você reduz a ansiedade, né? Então, é uma redução momentânea, mas é uma redução, né? E aí, esse alívio, né, acaba reforçando, né, o seu comportamento de esquiva, de evitação. Tá? Uma outra abordagem é a teoria do processamento emocional, né? E essa aqui é a autora principal, a Edna Foa, né? E o que ela sugere é que, na verdade, você forma, né, um fear network, né? Uma rede associativa de medo, uma estrutura mental, né? Isso aí não é algo físico, não, é uma estrutura mental de medo na memória, né? Então, na primeira abordagem, a gente está falando de processos de condicionamento que são aprendizagens, tem a ver com memória, certo? Na segunda, a gente também está falando nisso, né? Você tem uma rede associativa, tá? E essa estrutura de medo, ela contém elementos que têm a ver com o assaltante, elementos que têm a ver com a sua resposta de medo intenso, né? E mesmo significados, interpretações, né? Do tipo, eu não devia, coisas ruins vão acontecer comigo, ou eu não devia ter me exposto, eu sabia que era perigoso ficar na parada de ônibus. Tá? Ou eu sou frágil, ou eu sou vulnerável. Né? São interpretações, são significados que você atribui àquela situação, certo? Bom, o que acontece então? Né? Quando você tem um estímulo externo ou interno, né, que ativa aquela estrutura, tá? Você tem nessa rede associativa, imagina que são vários nós ou nodos interconectados. Isto são elementos, né? Então, eventualmente, você está andando na rua, né? E você vê um jovem com um moletom cinza, isto eventualmente ativa a sua representação mental, e ao ativar aquele nó, o nodo, né, você também ativa os outros elementos dessa rede e você experiencia uma resposta emocional de medo, tá? Mesmo que, né, seja lá, sei lá, seu enteado, né, andando, vindo para sua casa com um moletom cinza. Vocês entenderam? Não é um assaltante de novo.
o assalto não está acontecendo de novo, tá? Bom, quando é que isso se torna uma doença, né? Em geral, naquelas condições 4 que estão ali colocadas, né? Então, essa associação entre os nós ou nodos não representam, né? Essas associações não representam o mundo, né? Ou esses comportamentos de evitação são usados frente a coisas que são neutras, que não são ameaçadoras, ou até mesmo são positivas, né? Ou estas associações muito rapidamente acontecem e dificultam comportamentos mais saudáveis, tá? E, como é o exemplo que eu acabei de dar, né, quando estímulos não ameaçadores, o seu enteado usando o moletom cinza, né, é associado a um senso de ameaça. Tá? Então, aqui nós temos uma outra teoria, né? Desta teoria deriva uma psicoterapia, né? E que se chama, né, a terapia de exposição prolongada. Tá? Qual é o racional da terapia de exposição prolongada? Né? Imaginando que essa estrutura associativa, deixa eu só ver se tem que essa estrutura associativa, que é um exemplo do 11 de setembro, até um exemplo atual, né, se a gente pensar nos 20 anos aqui, né, que foi agora. Mas aqui é uma representação gráfica de uma estrutura associativa de um sobrevivente lá do 11 de setembro. Né? E essa estrutura associativa tem a ver com as suas reações comportamentais, tem a ver com as suas associações internas, né, estabelecidas, né, com as associações relacionadas ao evento. Né? Então, por exemplo, né, a pessoa está andando na rua, aí vê um avião sobrevoando, certo? Ou ouve sirenes do lado do corpo de bombeiros. Opa, perdão, esse mouse é muito sensível. Ou está num dia particularmente ensolarado, com céu azul, como foi o 11 de setembro nos Estados Unidos. Tá? Ou está lá caminhando em Manhattan ou Chicago, ou uma grande metrópole com arranha-céus. Tá? Isto aciona outros nós, onde a pessoa experiencia medo, onde, além da emoção de medo, há um conjunto de respostas fisiológicas, tá? Palpitação, sudorese, taquicardia. Pode haver, e geralmente há, respostas comportamentais, evitação, esquiva, e, além destes componentes, né, há também o significado, né, o sentido que aquilo tem para a pessoa. E aí a pessoa pode, né, muito bem interpretar como eu estou num perigo, estou num lugar perigoso, o mundo é um lugar perigoso, ou, eventualmente, né, eu estou enlouquecendo, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou vulnerável. Certo? Uma interpretação sobre self, uma interpretação sobre o mundo. Tá? Então, daquela abordagem, a gente tem um modelo teórico para o TEPT e a gente também tem um modelo de tratamento. Tá? Da abordagem de condicionamento, nós também temos um modelo teórico para o TEPT, também um modelo de tratamento e um modelo que funcionou muito tempo, teve um valor heurístico muito forte, porque quando a gente trabalha com os paradigmas de condicionamento clássico e condicionamento operante, nós podemos modelar TEPT em animais não humanos. E nós podemos investigar, né, com maior grau de liberdade, né, por exemplo, né, as bases neurais,
as diferentes estruturas encefálicas, né? Até mesmo medir lá os disparos, né, de neurônios isoladamente, né? Então, você tem modelos animais para estudar o transtorno, certo? Agora, quando você entra para um modelo que envolve significado, atribuição de sentido, você começa a ter muita dificuldade de ter modelos animais, modelos pré-clínicos para investigar, certo? Porque você não consegue acessar, né, este componente em animais não humanos, atribuição de significado. Tá? Bom, agora, o terceiro modelo, que também tem um foco central na memória, é o modelo cognitivo, é o modelo que vem da terapia cognitiva, tá? E aqui é o David Clark e a Ann Ehlers, né? Isso no Reino Unido. Foi onde foi desenvolvido, né, a principal abordagem em terapia cognitiva, né, para o TEPT, tá? Isoladamente, a principal estratégia terapêutica é a terapia de exposição prolongada. Mas se a gente for olhar estritamente dentro das terapias cognitivas, não das terapias cognitivo comportamentais, aqui esse modelo da TC é muito influente. E o que é esse modelo? Ele é muito focado na forma como as pessoas processam a informação e também como se organizam os conteúdos dos pensamentos, né? Que no caso aqui são as cognições pós-traumáticas, né? São um conjunto de pensamentos, né, que tem a ver com o self, com o mundo, com os outros, ou até mesmo com atribuições de culpa, né, de autorresponsabilização, né? Então, é como as pessoas processam a informação e o conteúdo das crenças. Tá? Bom, e aí tem um pressuposto fundamental, que é também o que a gente vem discutindo nos 2 artigos do Breuer, que é a ideia de que a memória traumática ela é muito pobremente elaborada, ela tem erros importantes de localização espacial, localização temporal, uma baixa integração com outras memórias autobiográficas. E essa desorganização da memória leva o indivíduo a continuamente, de forma contínua, ter uma sensação de ameaça no aqui e agora. Tá? A se sentir ameaçado, a se sentir, né, uma ameaça à sua vida, à sua integridade física no aqui e agora, por conta dessa desorganização de memória. Bom, aqui a ideia fundamental, né, é de que a gente vai formando estas crenças, né? Elas podem já pré-existir, algumas delas, como está hoje reconhecido no DSM-5, né? Mas as crenças elas podem pré-existir, mas podem também ser formadas, e elas dizem respeito em relação ao assalto, a situação do assalto lá na parada de ônibus, e também sobre os sintomas que eu apresento após ter sido assaltado na parada de ônibus, né? Então, eu vou começando a formar um conjunto de ideias, ou até mesmo reforçando o conjunto de ideias pré-existentes, né? Não só sobre o evento, né? Mas também sobre as minhas respostas, tá? As minhas reações, meus sinais, os meus sintomas. Tá? E o modelo geral é esse aqui, né? E aqui tem algo muito importante, né? Que é a natureza da memória traumática, tá? Então, aqui tem algo muito importante que é a natureza da memória traumática, as interpretações negativas que eu faço sobre o trauma e sobre os meus sintomas, e também as estratégias, né, desadaptativas que eu uso para controlar isso, né, que eu uso para lidar com isso. Tá? Então, que tipo de crenças desadaptativas são essas? Né?
essas crenças têm a ver com o fato de que ocorreu o assalto lá na parada de ônibus, o fato de que ocorreu comigo, as emoções que eu experienciei, o comportamento que eu experienciei durante o trauma. Por exemplo, nós falamos na semana passada sobre dissociação peritraumática, vocês lembram? A dissociação peritraumática muitas vezes envolve uma sensação de congelamento, um freezing comportamental, né? E algumas pessoas se sentem muito culpadas quando isso acontece, se atribuem culpa, porque acham que se tivesse conseguido reagir, não teria acontecido o trauma. Tá? Muitas vezes isso não é verdade, muitas vezes as pessoas teriam sido mortas, assassinadas, sei lá o quê, ou sofrido ainda maiores agressões, se tivessem reagido, mas enfim, né? Aí é uma atribuição. Tá? Sobre os sintomas iniciais, né? E sobre os sintomas do próprio TEPT. Né? E aí vem um conjunto de pensamentos negativos, desadaptativos. Tá? Além desses pensamentos, tem as estratégias que a pessoa usa. Então, por exemplo, né, se eu penso continuamente sobre o trauma, né, e a minha interpretação é de que eu não vou aguentar, eu não aguento mais tanta ansiedade, eu posso eventualmente começar a usar estratégias para diminuir minha ansiedade. Então, eu posso ter um aumento no uso de álcool, no aumento de uso de substâncias, né? Sei lá, daqui a pouco eu começo a tomar benzodiazepina. Bom, isso ao longo prazo agrava o problema. Né? Então, aqui também tem algo importante que são não só as crenças, né, mas as estratégias. Por isso que o modelo, só voltando, né, tem a natureza da memória traumática, né, as crenças adaptativas e as estratégias. Tá? Por fim, né? E aí talvez tenham dois modelos que não foram tão tratados, que são os de representação, são os modelos de representação, incluindo aí o modelo do Piers Brewing, né? E o modelo de memória autobiográfica, né? Do David Rubin, tá? Para o que nos importa mais agora, né, é a ideia aí, só avançar um pouquinho, e todos eles têm a questão central da memória, né? A memória está no centro do problema do TEPT, tá? Isso é importante de ter clareza. Todos eles. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Bom, então, o que acontece aqui? Né? Você tem dois sistemas de pensamento, né? Um pensamento que tem a ver com a organização mais de proposições verbais, né? E um pensamento que tem a ver mais com a organização de informações sensoriais. Tá? E aí o Chris Breen vai dizer, olha, isso é codificado em dois sistemas de memória, né? Nessa teoria de representação dual. Né? Então, num dos sistemas, ele vai chamar um sistema de memórias verbalmente acessíveis, né? E aí aquele material, né? São aquelas informações codificadas, né? Contextuais, né? Que podem ser aí recuperadas de uma forma voluntária e descritas de uma forma verbal, né? Verbalizadas. A forma de uma narrativa, né? Quando eu pergunto para a pessoa, me conta o que aconteceu há 3 meses atrás. Né? Bom, eu estava numa parada de ônibus, né? Era mais ou menos 5h30, eu estava no WhatsApp com um amigo e quando eu vi um cara em cima de mim, de um moletom cinza, com um troço na mão, e ele botou no meu rosto quando viram uma arma. Né? Então, eu estou fazendo uma narrativa, né? Eu estou aqui fazendo uma narrativa do trauma, estou acessando esse conjunto de memórias. Bom, um outro
um outro sistema de memórias, né? É um sistema de uma representação dual, então outro sistema de memórias tem a ver com essas memórias, né? Que são desculpa, situacionalmente acessíveis, né? E elas estão mais limitadas a estímulos, né? Que vêm por via sensorial, né? E elas têm mais a ver com informações que são de uma natureza mais involuntária, elas são menos passíveis de controle voluntário, tá? Então, o que acontece muitas vezes, né, é que numa situação de elevado estresse, né, você tem muito mais um processamento sendo sensorialmente armazenado, né, do que um processamento mais verbal, né, de uma forma mais integrada. Isso produz, né, isso forma uma memória com pouca integração, né, uma memória, uma dificuldade de integrar essa memória do trauma num raciocínio autobiográfico ou em outras memórias autobiográficas, né? Então, isso é um pouco aí da natureza do problema. Bom, deixa eu só ver aqui como é que nós estamos no nosso horário. E agora, então, eu vou passar agora para a gente fazer um pouco do seminário, tá? Se der tempo após o seminário, eu mostro um pouquinho de uma investigação experimental usando o paradigma de trauma análogo, tá? Se não, depois eu ilustro um pouquinho na aula que vem. Bom, então, hoje no seminário, a gente tem a Giovana e a Mariana, é isso? Uhum. Então, Isso. deixa eu liberar aqui vocês duas. Pode liberar para mim, professora, meu presente. Tá. Eu liberei vocês duas. Aí as gurias vão nos ajudar aqui a conduzir o seminário, né? A gente fazer a discussão do artigo. E eu vou pedir também que vocês não esqueçam de fazer as avaliações depois de cada uma das apresentações, tá? Vocês vão me entregar no final do semestre, mas não deixem para fazer retrospectivamente, tá? Façam, usem 2 minutinhos e façam imediatamente, tá? Muito bem, gurias, então é com vocês a discussão. Boa tarde, pessoal. Vou começar apresentando, então. Como a gente já falou na aula passada, esse artigo é bem complicado e foi dividido em 2 partes, então. A primeira parte a gente viu na semana passada com a Monique e com a Valéria, que falava, então, sobre a memória perceptual, como ela foi estudada, e falava um pouquinho dessas teorias. Hoje a gente vai falar da segunda parte do artigo, onde ele fala assim, alguns experimentos conseguissem identificar como que essas então, assim, lá a gente não consegue ter um resultado de que é isso ou é aquilo, são todos estudos ainda. Ele traz mais para o final do artigo, então, através do artigo vocês vão vendo que ele vai criando um embasamento para que isso, lá no final, fortaleça, então, essa teoria que é de autoria dele, que é da representação dual. Mais para o final ainda, então, ele traz as controvérsias, ou seja, as limitações que ele encontrou nesses estudos, e aí, com isso, ele também já traz sugestões para novos estudos futuros em cima dessas controvérsias. Então, o artigo realmente ele vai seguindo, assim, uma sequência bem lógica. Aí. Então, o professor acabou de falar um pouquinho, mas como já estava aqui na apresentação, era a nossa surpresa, então a gente vai explicar um pouquinho com as nossas palavras sobre esse modelo da representação dual. Então, Mari, assim, deixa eu só fazer um comentário. Eu não sei se é só para mim, mas meio que tem tipo um retângulo na apresentação. É só para mim, pessoal, que está aparecendo? Não, para mim também tá. Em cima do slide. Professor, peraí, então eu vou interromper e vou tentar fazer a apresentação direto do... Eu tô no... Tu tá usando o quê?
O O PDF. PDF? Será É. que tu consegue colocar ele em tela cheia? Ele... Tá, deixa eu ver aqui. Eu quero continuar assistindo vocês. Vamos ver se fica melhor. Ficou melhor? Na verdade, ainda tem o retorno, mas não tem problema, gurias, não tem problema. Eu acho Ficou que maior, vem mas a pode seguir. telinha do Zoom. De repente, se tu diminuir a gente, Giovana, ele sai. Ah, é isso? É isso. Ah, obrigada. Melhorou? Sim, Melhorou. agora sim. Melhorou. Ficou agora só um Eu não posso ver quadradinho. vocês então, gente. Que tristeza. Ficou só um quadradinho. Tá, só um quadradinho. Ai. Mas tá bem, tá Então eu tiro vocês, peraí. Tá. Ô, Giovana, dá para fazer assim, enquanto eu estou apresentando, tu vai ficar sem ver, porque é bom que a gente consiga se ver, e depois eu troco, quando entrar a tua vez, eu assumo a apresentação. Tá. De repente, É que funciona os melhor. slides estão tão bonitos que é uma pena a gente não ver. Então, tá, Agora estão vamos vendo, adiante. né? Eu não tô Agora vendo tão ninguém, gente. Vocês Tudo gritem jóia. aí. Tá. Então, tá. Esse modelo de representação dual, então, o que ele traz? Que a memória do trauma, a gente teria dois tipos de memória que elas trabalhariam em paralelo. Então, a gente teria o sistema de memória VAN, que seria essa memória verbalmente acessível. Então, o que seria ela na realidade? Ela seria uma memória organizada, onde a gente se lembraria do fato e conseguiria narrar, onde ela seria integrada a essa questão autobiográfica. Então, a gente pode pensar assim, é aquela memória que a gente tem que está organizada. Essa seria a memória VAN. Se a gente falar, depois a gente tem o outro tipo de memória, que seria a memória SAM, que seria essa memória, então, só para voltar, então, memória VAN, que seria memória verbalmente acessível, e a memória SAM, que seria a memória situacionalmente acessível. Essa memória, sim, então, essa SAM, ela seria uma memória... A gente poderia pensar nela como uma memória desorganizada, como uma memória fragmentada, onde a gente não consegue construir uma narrativa porque ela não está organizada. Ela também não está ali com essa questão autobiográfica incluída, não contempla isso. E uma parte interessante, quando eu e a Giovana, a gente estava pesquisando em alguns outros materiais sobre isso, tinha uma parte que ele falava que é como se todas as memórias que não conseguissem se organizar, ou seja, todas as memórias que não conseguem ser uma memória VAN, elas se transformassem nessa memória SAM. E ela é baseada em sensações, né, Mari? Isso, e aí a memória VAN, então, ela é aquela lembrança mais específica do fato, é uma coisa acessível, e a memória SAM é algo que eu vou sentindo, na realidade, ela é baseada nas intrusões, a gente poderia pensar assim. Então, a gente vai recebendo ela através de estímulos, e esses estímulos, até como as gurias falaram na aula passada, eles chegam para nós através dos nossos sentidos, né, por sensações. Eu acho que pode passar aí, Giovana. Opa! Pode deixar aí? E aí, na realidade, o que é essa parte do artigo? Ele vem trazendo vários experimentos, e é através desses experimentos que ele vai explicando essa teoria dele. Então, existe uma série de evidências, assim, ao longo do artigo para reforçar isso lá no final. Então, acho que pode ir para o outro agora. Então, aqui, o que é a pergunta ali que ele traz central nisso? Se as tarefas visoespaciais ou verbais durante o trauma, elas iriam interferir na ocorrência dessas intrusões. Então, basicamente, o experimento foi o seguinte: eles fizeram uma simulação do trauma, onde eles colocavam... Mari, só para agregar aqui um pouquinho, na verdade, eles fizeram uma análise de vários experimentos desse estilo, né? Que tentavam buscar responder essa pergunta, né? Como é que... Será que, enquanto a pessoa sofre o trauma, se ela estiver realizando alguma tarefa visoespacial ou verbal, isso vai influenciar nas intrusões posteriores? Então, são vários, não é um experimento só, né? São vários experimentos que eles analisaram. Isso. E aí, se der tempo, ao final da aula, eu vou mostrar o nosso experimento, tá? E vou mostrar o que a gente achou. O primeiro experimento, na realidade... Então, até é legal de falar isso, porque quando eu estava lendo, e eu já tinha falado na outra aula, como eu não tenho essa prática, algumas coisas, enquanto eu estava lendo, eu tentava sempre trazer isso para a realidade. Então, para mim, ficava muito surreal, assim. Aí, quando eu conversei com a Giovana, eu falei, Giovana, mas
como que se simula um trauma, assim, mas a gente pode dizer que a simulação de um trauma, ela é equivalente a um trauma? E ela, não é equivalente, não tem como, é só uma simulação mesmo, porque a falta da prática clínica, no meu caso, para entender aqueles pontos, eu fiquei meio perdida. Eu falei, nossa, mas não faz muito sentido, não fazia sentido para mim. Mas, enfim, eu vou dando para vocês como foi a nossa construção. Tá, e de novo, Mari, isso é uma discussão central, tá? Não é uma pergunta boba, viu? É muito central. O quanto o paradigma de trauma análogo guarda proporção com a experiência de trauma real, né? E quais são as limitações disso, tá? Mas depois pode abordar. Depois tem uma outra dúvida, depois que eu explicar esse slide aqui, que é uma dúvida que eu acho que não tem resposta em si, mas é legal de trazer a discussão também. Mas quanto aos experimentos, então, o que eles fizeram? Eles colocaram um grupo assistindo esse filme com situações traumáticas, e aí, durante o momento que eles assistiam o filme, eles precisavam ficar realizando atividades, tarefas visoespaciais. Então, dentre essas tarefas visoespaciais, estava lá jogar Tetris, desenhar formas, batucar em algum ritmo, alguma coisa assim. E aí, eles queriam medir o quanto posterior a isso, nas semanas seguintes, aconteceriam intrusões daquilo. Uma outra tarefa foi, então, um modelo verbal, onde eles precisavam contar, onde eles podiam responder algum tipo de quiz, e aí tem uma que é muito engraçada, assim, que é fazer contagem regressiva. Tá? E aí, voltando à dúvida que eu trouxe em relação a isso, é que eu debatendo isso com a Giovana, que era assim, a gente está falando de uma simulação de um trauma. E aí, a gente está falando aqui de medir o estudo e tudo mais com a intenção de reduzir as intrusões com o intuito de diminuir o TEPT, vamos colocar assim. Mas como a gente não sabe quando a gente vai sofrer um trauma. Então, no experimento, ele fazia esse tipo de avaliação enquanto a pessoa estaria sofrendo o trauma. E aí fica uma coisa um pouco confusa, porque a gente... Aí a brincadeira que eu e a Giovana fizemos, através dos resultados que depois a gente vai ver, é de escolher qual das tarefas a gente vai realizar o dia que sofreu um trauma, lembrando para reduzir as intrusões depois. Ô, Giovana, pode passar para o próximo, que daí a gente fala dos resultados. E aí, aqui, em cima dos resultados desse experimento, o que eles identificaram? Que tarefas visoespaciais diminuíam o número das intrusões no futuro. E que tarefas verbais, na realidade, os resultados ficavam contraditórios, porque umas aumentavam e outras diminuíam. Mas o que faz essa flechinha estar para cima, na realidade, foi a contagem regressiva. Então, aí vem a brincadeira que a Giovana falando, se um dia a gente sofreu um trauma, for assaltado, alguma coisa assim, a gente tem que lembrar que contagem regressiva não funciona, tá? Porque isso aumenta as intrusões. Exatamente. Se alguém sofreu um trauma, nunca faça uma contagem regressiva enquanto estiver sofrendo trauma, né? Então, assim, foi bem engraçado, assim, lendo os resultados, porque a gente tentava realmente fazer isso, assim. Onde que a gente consegue ver isso na prática? Que a gente entra no slide seguinte. Então, quais as consequências disso para a vida prática? E essa a gente deixou esse slide com pergunta, realmente, para ter uma contribuição aí do professor em relação a isso que a gente falou. Não, a gente queria provocar discussão, né? Com o grupo. Ai, gente, eu não estou vendo ninguém, tá uma agonia, estou falando para a tela. Mas, assim, com o grupo, né? A partir desses experimentos, né? Tentando encontrar, assim, uma tarefa visoespacial ou verbal durante o trauma influencia nas intrusões posteriores. O que a gente consegue concluir a partir disso que a gente viu? Ô, professor, a minha dúvida, valeria nesse sentido o pós-trauma imediato? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Mari. Tipo, sofri um trauma e aí vou realizar esse tipo de tarefa logo depois, enquanto eu ainda estou ali no calor do momento? Isso. Então, qual é
qual é a ideia, né? Vamos dizer assim, sabendo que, né, a memória vamos dizer assim, voltando um pouquinho, né? Por que eu fico, depois de 3 meses, né, sofrendo em relação ao assalto na parada de ônibus? Isso essencialmente tem a ver com a memória daquela situação, porque a situação não está mais acontecendo. Eu não estou mais exposto ao estressor. Tá? Aconteceu uma vez, 3 meses atrás, não aconteceu de novo. Eu estou aqui no conforto do meu lar. Né? Então, isso tem a ver com a memória do trauma. Né? Então, não é o trauma em si, mas muito mais é a memória do trauma. Tá? Então, por que isso é tão central? Porque a maneira como nós formamos memória, os processos, né, neuroquímicos pelos quais nós formamos memória, tem a ver com síntese de proteína, em última instância. Isto, né, nós temos períodos no qual isso ocorre, né? Então, você tem primeiro a codificação, né, da informação, você tem uma informação sensória, memória ali perceptual, curto prazo, né, longa duração, e aí você tem um processo de consolidação. Você tem possivelmente algumas horas, né, na qual você pode interferir de forma muito eficaz para a consolidação dessa memória, tá? Tem um quadradinho preto agora no meio da tela. Mas, o quadro, desculpa, gente, eu fui ver o chat, prof. Já tiro. Eu vi que tinha chat. São só elogios. Então, assim, por que é tão importante essas horas de ouro, né? As golden hours, né? Porque ali você consegue, ou de uma forma farmacológica, ou de uma forma não farmacológica, interferir na consolidação da memória. Bom, existem várias estratégias farmacológicas para isso. A gente até tem um experimento bem legal com ratos, mas bem legal, mostrando, né, o uso de uma substância nesse período para tentar não consolidar a memória traumática, né? Num paradigma de medo condicionado. Então, né, naquele modelo clássico de TEPT como condicionamento, tá? Qual é toda a ideia agora dessas estratégias não farmacológicas? Bom, sendo a memória um processo, né, de que maneira eu consigo interferir, né, para reduzir a consolidação de uma memória traumática, de uma memória lá no meu exemplo aqui do assalto na parada de ônibus. Bom, como você... Aí é que vem esse conjunto de estudos, né? Isso ali é a essência da psicopatologia cognitiva experimental. São experimentos fazendo uma prova de conceito, né? Então, você põe lá as pessoinhas para... Você não vai assaltar as pessoas, certo? Você não vai traumatizar as pessoas, né? Então, o que você pode fazer? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho já passar a bola de novo para vocês, tá? Paro, então, para só um pouquinho de compartilhar. Uhum. Eu achei que no YouTube um filme, né? Um segmento de filme que a gente usou para fazer um experimento, né? E aí testar como um modelo como um paradigma de trauma análogo, né? É um paradigma de trauma análogo, uma coisa que é análoga ao trauma, né? Não é o trauma, né? Que é um filme
que foi produzido pelo Martin Scorsese, sabe aquele diretor dos Bons Amigos, né? E ele fez na década de 60 um filme chamado The Big Shave. Eu vou só mostrar um segmento dele aqui, deixa eu ver se eu botei aqui no YouTube só um pouquinho, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui a tela. Eu vou adiantar ele, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui em... Isso aqui deve ser tela cheia? Vou adiantar, tá? Alguns quadros, tá? É um sujeito, tá? Tá ali fazendo sua barba. Estou adiantando. Acho que vai nos dar um caption, professor. Aí ele vai começar a fazer a barba. Tá? Década de 60, né, pessoal? Estamos aqui no... Então ele começa a se barbear, né? Meu pai tinha um barbeador igual a esse. Vamos começar a fazer tarefa visoespacial aí. Isso. Aí ele segue se barbeando, tá? E aí a coisa vai, vou só aqui avançar um pouquinho, né? Os quadros para vocês terem uma ideia, né? E assim a coisa vai indo, tá? Bom, o que é isso? Tá? É a ideia. E o que se quer com isso? Tá? Primeiro, não há nenhum relato de alguém que tenha ficado com estresse pós-traumático por ter visto qualquer filme ou imagem na televisão, né? Então, vocês vão sair bem, não se preocupe. Mas é uma cena forte, ok? É uma cena forte, né? Tem outras, e esse é um filme que foi usado já várias vezes nesses estudos de trauma análogo, né? A gente fez um primeiro experimento comparando este filme com um outro segmento que foi tirado de um noticiário na televisão, onde havia um acidente de carro, né? E a pessoa ficava presa na ferragem, e aí chegavam os bombeiros, os SAMU bombeiros, e tinham que tirar a pessoa da ferragem. Tá? A pessoa estava viva, tá? Então, bem forte, e uma cena real. Tá? E aí tem coisas as mais, né? Tudo que vocês pensarem existe, né? De vídeos, né? Inclusive vídeos reais de tortura, mas é por questões éticas que a gente não usou, né? Mas a gente comparou esses dois. Tem um filme comercial francês, depois eu passo o nome para vocês, mas acho que é o Irreversível, uma coisa assim, tá? Deixa eu só, para não dizer uma bobagem, deixa eu só procurar aqui um segundinho para não dizer uma bobagem para vocês. Deixa eu só para não dizer reversível e
Irreversível. Ah, esse aqui. Olha aqui. Eu não vou mostrar, tá? Só vou mostrar aqui, depois se vocês quiserem ver. Inclusive, é um filme muito bom, né? Mas é esse aqui, Irreversível, é um filme de 2002, tá? Aqui, português, filme francês. Tem a Mônica Bellucci, ela mesmo, tá? Vincent Cassel, o cara que faz assim, tudo que é filme de policial francês aparece, né? E a história é essa aqui, né? Ela é a Alex, né? E ela é estuprada. E o filme, ele mostra, né? É um filme comercial, não é uma cena real, é um filme comercial, mas ele mostra uma cena. Ah, então ali se viu, é bem pesado, né? Alice, é bem pesado. Mostra a cena onde ela está andando lá no subterrâneo, no túnel, lá no metrô francês, e ela é agredida e depois estuprada, né? Então é uma cena muito forte, né? Muito forte. E Alice, não sei se quer fazer um comentário. Não, ela é uma ótima atriz, né? O filme Ela é excepcional. assim, ela realmente eu assistindo a cena parece que se assemelha muito a uma situação real. Né? Mas eu lembro de ficar, faz alguns anos que eu lembro de ficar enjoada, assim, de ver a cena e de ter, assim, bastante desconforto. Uhum. Eu lembrei, enquanto tu ia falando, Cris, daí eu vi a história, eu vi esse filme. Isso, e essa ideia, né, você quer dizer, não adianta mostrar lá né, uma coisa, você tem que ser uma cena suficientemente forte que vai provocar, né, vai fazer que você se lembre daquilo por algum tempo, né? Então, num paradigma de trauma análogo, você não vai criar um transtorno em ninguém, isso não acontece, mas você quer produzir, né, uma sensação suficientemente forte, né, aonde aquilo vai ficar, né, na memória por algum tempo e pode levar à intrusão de memória. E aí, como é que aquilo no slide de vocês? Como é que a gente mede isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente usa um questionário de intrusão. Deixa eu botar aqui. Na época, era o meu aluno de mestrado, Marcelo Rigoli. E aí, a gente... Depois eu mostro o desenho geral, mas deixa eu só medir, só mostrar aqui o questionário de intrusão. Né? Então, a gente tinha um diário de intrusões, a gente mandava, depois de uma semana, para a pessoa, né? Ao longo de uma semana, na verdade, a gente mandava para a pessoa preencher todos os dias, né? Mandava um lembrete, a pessoa entrava lá no formuláriozinho eletrônico e preenchia, né? Só para a gente saber quem é quem mesmo, certo? Você teve alguma intrusão? Hoje, o pensamento, memória intrusiva pode ser uma imagem, uma frase, palavra que invade a consciência sem nosso controle. Sim ou não? Qual foi o conteúdo? O que veio em sua mente quando lembrou-se do vídeo assistido? Pode ser imagens, sons, bases, sensações. Quão intensa foi a memória? Quão desconfortável você se sentiu? Quantas horas você dormiu? Ou quão bem você dormiu? Tá? Aí são umas coisas de sono que a gente queria explorar. Mas é um questionário de intrusão. Então, o que a gente fazia? Deixa eu mostrar para vocês aqui muito rapidamente, só queria ilustrar isso. O que a gente fazia? Peraí, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Vocês estão vendo tipo um pôster aqui no PowerPoint? Interference of Verbal, tá. Então, o que a gente fazia? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais, um pouquinho maior isso aqui. Peraí. Na verdade, deixa eu... Aqui. A gente fazia uma avaliação inicial, randomizava os sujeitos,
para uma situação onde eles viam um vídeo. Depois que a gente testou os 2 vídeos, a gente achou que o vídeo de o car crash, o acidente de carro era melhor. Por quê? Porque era uma situação que ocorreu no Brasil, com personagens brasileiros, com um carro brasileiro, e não era um filme comercial com um barbeador que ninguém usa mais, com uma música que ninguém ouve mais, etc. Certo? Bom. E aí a gente colocava as pessoas para 3, na randomização, para uma das 3 condições. Tá? Para uma condição onde eles faziam um processamento verbal por 15 minutos, ou seja, eles após o vídeo, eles falavam tudo que eles viram, tentavam narrar tudo que eles viram. Jogavam Tetris 15 minutos ou nenhuma das condições. Tá? E ao longo de 7 dias, eles respondiam esse diário de intrusão. Tá? Então, isso aqui é uma forma da gente investigar experimentalmente, né? Primeiro, né, através de um paradigma de trauma análogo, qual é o efeito dessas tarefas que vocês estão falando. Bom, o quão é válido, o quanto isso pode ser transposto para a vida real, em algum grau, sim. Né? Em algum grau, sim. O paradigma de trauma análogo não é a mesma coisa que um transtorno de estresse pós-traumático. Mas o fenômeno da memória, de forma análoga, guarda lá suas relações. Né? E aí toda a ideia, e a literatura, como vocês vão mostrar, ela é variável em relação a isso, toda a ideia é saber o quanto você consegue prevenir a consolidação da memória traumática se você sobrecarregar o sistema SAM, né, das memórias situacionalmente acessíveis, com uma tarefa visoespacial, né, que ocorre logo após. Né, o quanto você consegue codificar, né, esta informação, favorecendo esta codificação no sistema VAN, de memórias verbalmente acessíveis, fazendo o indivíduo, né, ter uma narrativa, ou seja, transformando uma narrativa verbal aquela experiência. A experiência traumática é o filme, tá? E aí você vai medir as intrusões de memória dessas pessoas. O Juliano tem uma pergunta e depois eu já vou passar de volta para vocês, tá? Sim, professor. Considerando que no resultado que as gurias mostraram, as tarefas verbais tiveram resultados contraditórios, né? Seu trabalho mostrou que as tarefas verbais foram significativamente melhor. E, a partir da explicação de a ideia é querer sobrecarregar o sistema, né, SAM, né? Aliás, enfim. Tá certo. Não variaria muito a tarefa visoespacial escolhida, porque, assim, se eu tiver uma tarefa visoespacial escolhida que não garante isso, eu vou ter resultados que não vão ser significativos. Perfeito, Juliano, perfeito, exatamente. E Juliano, assim, né, eu acho que no final, quando ele traz as controvérsias, aparece também um pouco disso, como é difícil montar esses experimentos, né? Então, é isso mesmo, tem que ter muito cuidado quando vai formular uma coisa assim. E acho que é importante, dentro da pergunta que a Mari fez para o professor, que ele está trazendo aí, montando resposta, mostrando, é legal que ele mostrou, porque ilustra bem o que foi o tipo de experimentos que foram analisados, né? E como que acontece. Só para antecipar, nós não achamos diferença nenhuma entre as condições, tá? Diferentemente de outros estudos, né? Mas você tem vários resultados discrepantes. Não, é isso aí, é muito difícil de montar mesmo, inclusive por essa questão de não ser exatamente trauma. E o que ele está tentando, uma das coisas que ele está tentando ali responder é justamente buscar bases que vão sustentar o modelo que ele propõe. Então, aqui ele não está tentando achar alguma solução para o que nós temos que fazer durante o trauma. A gente que brincou disso, não vamos fazer contagem regressiva, porque apareceu, tá? Isso foi uma brincadeira, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tentando buscar nos experimentos
uma base que mostra assim, olha, realmente a gente tem evidências aqui que mostram que a memória se consolida assim, num sistema van e num sistema SAN, né? Então, essa era, inclusive, que a gente queria propor para o debate, mas a gente está um pouquinho preocupado, porque falta só 20 minutos para terminar a aula e a gente tem todo o artigo ainda. E a gente ia fazer isso no debate aqui, mas não sei, né, Mari, se vai dar. Vamos adiante. Toque. Tá, posso continuar dividindo a tela? Tá. Enquanto, até, professora, é só uma... A gente nem vai entrar no assunto, mas uma das coisas que me chamou a atenção, quando a gente estava lendo o artigo que falava muito essa questão da consolidação da memória, da solidificação da memória, eu já estudei um pouquinho memória, e eu sei que essas fases da memória, elas se dão na hora do sono. E aí foi uma coisa que também me chamou a atenção de não aparecer nada relacionado ao sono enquanto falava da solidificação dessas memórias. Então, também me chamou a atenção. E isso não está lá nas controvérsias. Aí eu pensei, tá, nas controvérsias vai aparecer alguma coisa dizendo que ainda tem o ponto do sono, mas não apareceu. Acredito eu que deve ter alguma coisa assim, né? Tá mutado. Sim, mas é claro, aqui você está tentando fazer uma intervenção ativa, né? Para ver bem o início da codificação, mas a consolidação você precisa do sono, tá correto? Tá. Me chamou a atenção não ter isso. Vocês estão vendo, gente? Não. Não? A gente tava, Giovana, só que agora tá tudo preto. E agora? A tela tá toda preta. Ai, gente, que coisa. Deixa eu parar de dividir e fazer de novo, então. Não sei, o meu computador, gente. Não vou dizer a marca aí para vocês. Senão... Tu quer mandar para mim? Eu compartilho para ti? Alguma coisa assim? Tenta mais uma vez. Vai dar, Giovana, vai dar. Beleza. Agora foi. Tá. E aqui, então, a gente tem um outro experimento que ele queria mostrar o seguinte: se a memória episódica voluntária e a memória involuntária, se elas poderiam coexistir com o mesmo trauma, porque lá no início ele traz isso, de que as duas, a gente tem os dois tipos de memória que elas trabalham em paralelo. Mari, não é se elas coexistem, é se elas estão relacionadas. Isso, perdão, expressei mal. Muito bem. E se elas têm alguma relação com o mesmo trauma. E aí, depois, nesses estudos, eles também desenvolveram filmes que tinham cenas de traumas, depois eles assistiram, e aí, posteriormente, eles fizeram no mesmo formato que o outro. As pessoas tinham que relatar verbalmente ou explicar o que tinha acontecido e tudo mais. E aí, agora, eu acho que os resultados já pode assumir aí, né? Uhum. Isso. Então, aqui. Nesse tipo de experimento que eles buscaram, né, os resultados, eles viram que o conteúdo relembrado voluntariamente, o número de imagens involuntárias ou intrusões, elas pareciam funcionar independentes. Os resultados desses estudos permitiam fazer essa inferência, né? Então, a gente ia propor mais uma vez um debate, mas não vai dar tempo, né? O que isso pode significar? Isso, mais uma vez, é mais um tipo de experimento, esses resultados, mais uma vez, corroboram para as teorias de TEPT, que tem essa questão de múltiplas representações de memória, especialmente a representação dual, né? Que é o que ele estava tentando mostrar. E isso não corrobora com outras hipóteses da memória, né? De modelos de memória que não consideram, não discriminam a memória perceptual da memória episódica. Tá? Então, a gente não vai ver. Vamos aqui. Então, assim, teve mais um grupo de estudos que eles levantaram, só que foram poucos estudos, né? Que tentavam investigar quais eram as características e o que determinavam os pensamentos involuntários, né, e as intrusões. Eles tinham as mesmas características, eles são determinados da mesma forma. Então, os estudos mostraram, assim, são estudos, não dava para fazer propriamente um grupo, mas, assim, um deles mostrou que as imagens intrusivas estão mais relacionadas com as emoções do que o material verbal. Um outro estudo mostrou que
os participantes que tiveram mais condição de elaborar sobre o trauma, no caso, são os filmes que eles assistem. Das cenas de trauma que eles assistiam, eles tinham menor quantidade de imagens intrusivas posteriormente. Com relação a pensamentos involuntários, não teve resultados nesse experimento. Outro estudo mostrou que as pessoas que eram privadas de movimento durante o filme, né, elas apresentavam mais imagens intrusivas e menos pensamentos involuntários do que o grupo controle. E também outro estudo mostrando que quanto mais ansiedade, mais horror e mais raiva durante o filme, né, era maior o número de imagens intrusivas. Isso nos sugere o quê? Se alguém quiser falar, gente, vocês me atropelem porque eu não estou vendo ninguém. Isso nos sugere que as imagens intrusivas parecem ter propriedades e determinantes distintos dos pensamentos intrusivos. E tudo isso corrobora a hipótese da representação dual. Aí o autor, né, os autores entram em outra seção do artigo, que é discutir, como a Mari já tinha adiantado, discutir por que tem tanta controvérsia nesse meio do estudo da memória para o trauma, né? Ele fala assim que tem teóricos que acham que o trauma facilita a memória, né? E não a prejudica. E isso vem dessa ideia de que quando a gente tem uma emoção muito forte, né? Normalmente, acho que isso é senso comum, assim, quando a gente tem uma emoção muito forte, são esses os momentos que a gente mais lembra, que a gente melhor lembra. Então, como é que no TEPT não acontece isso, né? E ele diz que a controvérsia na área acontece por 4 razões principais. A dificuldade de equacionar as populações clínicas e não clínicas, a questão de como a gente entende a memória que a gente recupera, né? Que a gente consegue narrar, como que a gente entende e equaciona a memória episódica e a semântica sobre o trauma, né? E como as pesquisas incluem ou não, né, os novos achados biológicos com relação à memória e à emoção. Então, a gente vai ver cada uma dessas coisas. Alguns pontos que ele traz no artigo, nossa intenção não era reler o artigo, né, e sim trazer, assim, os principais pontos do artigo, tentando entender como isso se encaixa dentro da teoria da representação dual. Então, com relação a como equacionar as amostras clínicas e não clínicas, ele relata que alguns pesquisadores dizem que as memórias de traumas seriam um tipo especial de memória, que é distinto, diferente das demais. E as memórias narrativas do trauma não seriam memórias com prejuízo, mas memórias diferentes. Isso é o que alguns pesquisadores dizem, né? Mas para o autor, esses teóricos chegam a esse tipo de conclusão por cometer algumas falhas quando vão determinar as amostras de pessoas saudáveis e clínicas, por não fazer bem. O Juliano trouxe isso para a gente, né? Como é difícil dimensionar um experimento como esse, e isso pode levar a conclusões e inferências que não são tão adequadas, né, nos estudos. E um segundo ponto que causa controvérsia é a ideia de que os eventos traumáticos são sempre bem lembrados, porque tem muita emoção envolvida. E o autor, ele vai levantar o ponto de que, embora os eventos traumáticos são bem memoráveis, né, e eles até podem configurar parte da identidade da pessoa, na prática, a gente vê que nem sempre eles são tão bem lembrados assim. E tudo isso que ele está trazendo aqui nesses estudos que foram revisados ao longo desse artigo, pode mostrar isso e como isso funciona, né? Ele também diz que algumas características cognitivas dos indivíduos, né, a própria personalidade de cada um, alguma pessoa que tem mais facilidade de suprimir memórias, né, que ela não deseja na sua consciência, isso também pode ajudar a entender por que no TEPT, embora tenha uma carga emocional tão grande, a memória não fica tão clara muitas vezes. O terceiro ponto que ele traz como causador de controvérsia é a dificuldade de distinguir os aspectos episódicos da memória de um trauma com os semânticos. De novo, tem toda aquela questão, né, de que esse seria um evento central na vida da pessoa, então como essa memória poderia apresentar falhas?
E ele traz, assim, ó, que talvez possa ter a ver, bem o que o Juliano colocou ali, com os instrumentos que são aplicados quando se fazem esses experimentos. Porque pode, a interpretação que cada participante dá, será que a gente, quando faz o instrumento, a gente está conseguindo fazer uma pergunta que realmente distingue a memória episódica e a semântica? E o quarto ponto, então, é os achados, as evidências biológicas relevantes para a memória, né, de traumas, como é que a gente traz isso, né? A gente sabe que sob estresse a memória parece até estar melhorada, né? Também, mas por um outro lado, os glicocorticoides dificultam a recuperação da memória. Em indivíduos com TEPT, se percebe que a área do hipocampo está diminuída, e que há um prejuízo de memórias em eventos neutros. Isso acontece depois do trauma ou já era assim antes? Como é que isso se dá em pessoas saudáveis? Então, tem que fazer essa integração e é por isso que a gente tem bastante ainda controvérsias. Então, eu e a Mari, a gente tentou... Desculpa, eu tenho bom, já interrompi, né? Então agora já foi. Vai, Juliano, desculpa que eu não enxergo. Não sei. Tem alguns estudos epigenéticos que mostram, de fato, alterações epigenéticas nos genes que estão relacionados ao eixo hipófise-hipotálamo adrenal e a secreção de corticoide. Né? Então, isso pode ter... Enfim, isso talvez seja uma evidência de que o próprio trauma, ele modula geneticamente, enfim, as memórias, talvez, entendeu? Eu confesso que eu não estou a par da literatura para trauma, mas para suicídio, sim, bastante. Juliano, esse é um ponto muito importante, né? Do ponto de vista do quanto, né, de que aqui a gente tem principalmente uma dupla via, né? E uma forma, claro, é muito mais difícil estudar isso, mas uma abordagem, né, em tentar entender esses mecanismos epigenéticos, né, onde a experiência ela modifica, né, as questões de metilação, etc. Né? Então, um troço muito, muito legal, do ponto de vista como fenômeno, né? Não humanitário, mas são esses estudos com filhos e agora netos de sobreviventes do Holocausto. É uma coisa impressionante, né? Filhos não expostos, né? Não expostos, né? E agora netos, né? Então você vê as alterações, né, transgeracionais associadas à exposição ao trauma, né, como a situação do Holocausto. Né, tem uma pesquisadora nos Estados Unidos, já teve no Brasil, se chama Rachel Yehuda, Y-E-H-U-D-A, Yehuda, ela é obviamente um monte de gente, né? mas ela é uma das grandes estudiosas nesta parte, digamos, da transmissão intergeracional dos efeitos epigenéticos transgeracionais. Né? Então, é algo bem importante aqui, né? Bem importante. E muito do avanço, né, está nessa parte da neurobiologia, né, do trauma, né, do que se sabe hoje sobre os aspectos neurobiológicos do trauma, né. Enfim, mas eu interrompi o Juliano, que interrompeu a Giovana. Imagina, eu acho ótimo. A gente gostaria de ter feito bem mais dinâmico, assim, com todos contribuindo. A gente colocou perguntas para que fosse um debate também, né? Mas é muito importante. Eu também já li alguma coisa, né? Claro, bem pouquinho, professor, dos estudos transgeracionais, né? Então é isso, né? Isso é o autor aqui, o Brewen, ele traz. Isso é muito importante, se manter atualizado e trazer isso para quando se vai montar um experimento. Todas essas coisas tem que ser consideradas para a gente tentar diminuir um pouco o viés e tentar descobrir o que é que está envolvido nessa questão toda da memória,
da memória no trauma, como ela se comporta particularmente no trauma, né? Enfim, sempre. Então, o que a gente tentou fazer, eu e a Mari? A gente tentou fazer um resumão, assim, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Aqui nesse slide, um resumo, né? A Mari deu lá uma entradinha e aqui a gente, a partir de tudo isso que o autor traz, que esses experimentos foram dizendo, como é que ficou, assim, como é que ele entende o que acontece na memória, né, e especialmente no trauma. Então, ele defende essa ideia da gente ter a memória espacial imagética, que é a SAM, e a VAN, que é uma informação conscientemente processada. Na memória SAM, a gente tem um conteúdo que ele basicamente vem das representações próximas da sensação, que ele chama de S-REPs. E na VAN, nós temos representações que são paralelas e contextualizadas, que ele chamou de C-REPs, né? Então, aqui ele diz, o processamento da SAM, ele acredita que está nessas áreas do cérebro, enquanto que a VAN está em outras regiões, né? A perspectiva da memória SAM, que, imaginei, é uma memória mais imagética, né? A gente estava falando, eu e a Mari, é um filme 3D, mas que tem cheiro, gosto, tato, tudo, né? Mas é a perspectiva da pessoa, né? Como a gente vê o mundo. Já a VAN permite a perspectiva alocêntrica. A memória SAM é ativada automaticamente por gatilhos e a VAN, ela tem que ter um foco consciente, ela é seletiva, né? A VAN é uma memória que é passível de alteração e a SAM ela é mais inflexível. Então, no trauma, a memória SAM ela estaria mais relacionada com os flashbacks, com e no trauma a codificação das representações, que ele chama de S-REPs, fica mais fortalecida. Já no trauma, a memória episódica e verbal das codificações C-REPs ficam enfraquecidas e as interações entre essas duas ficam enfraquecidas em um trauma. E é por isso, e é dessa forma que ele explica o que acontece numa situação de transtorno de estresse pós-traumático, de TEPT. Né? Professor, se tiver alguma coisa aqui que não está correta, por favor, entre. É legal, já interrompendo de novo, mas é legal lembrar, não sei se tu estava na aula da professora Ariane, da Emotions, não sei se... que essa via SAM, ela é muito mais rápida, ela é muito mais... ela não passa necessariamente por processamento cortical, né? Então, se eu fosse imaginar fazer uma experiência aqui, para fazer, né, de fato, teria que ser algo muito forte para evocar, na minha humilde opinião, assim, para evocar algum tipo de resultado, entendeu? Né? Algo que, para evitar, por exemplo, pensamentos intrusivos e tal, porque aqui ela é rápida e menos suscetível, né? A julgamento, a processo consciente, né? A processos conscientes e tal. Então, talvez em terapêuticas a coisa tivesse que ser da mesma forma. Não sei, estou só teorizando aqui. Não, achei bacana. Algo que a gente leu nesses estudos paralelos, assim, para tentar entender melhor esse modelo da representação dual, ele dizia que conforme ia passando o tempo, essa experiência sensorial ela ia se tornando um pouco mais genérica e que então por isso que essas terapias que ficassem envolvendo uma exposição relativa a esse trauma, elas iriam facilitar esse processo de atualização e reconstrução para novas memórias. Porque o que dá para a gente entender assim, a memória SAM, ela, numa pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, ela tem esses flashbacks, que é como se fosse essa memória SAM pura, né? Ela, que é ativada por gatilhos, daqui a pouco ele vem, mas quando ela vai narrar a experiência, ela tem uma dificuldade. É como se, eu e a Mari, a gente estava falando assim, é como se não houve uma integração disso, né? Isso. É isso, professor? Se eu falar bobagem, me não, corrige. É isso, é pouco integrado, exatamente isso. Exatamente, não é isso, nesse modelo é isso, não houve essa integração. Então fica, daqui a pouco estou invadido por uma memória, vamos dizer, mais relacionada com a SAM, que é os flashbacks, e quando tu vai conscientemente trazer o que aconteceu, isso é atrapalhado.
E justamente o tratamento seria, quando a gente faz, né, tentando narrar o que aconteceu, é fazer a codificação disso de uma forma que tu não tenha mais tanto esses flashbacks que vêm automaticamente, né? Porque aí tu já foi integrado na sua memória. Então, eu particularmente, eu e a Mari, a gente gostou bastante desse quadrinho, nos ajudou bastante a entender. Muito bom. E aí, a parte final, não é obrigada ainda, as sugestões que o autor dá para futuros estudos, né? Então, algumas das sugestões a gente botou em forma de pergunta, né? A desorganização da memória se dá durante o trauma ou é A com H, gente, desculpa, é o verbo haver. Há um sistema já desorganizado previamente. A hipermnésia do TEPT está relacionada aos achados empíricos de outros estudos envolvendo hipermnésia não relacionados ao TEPT? A hipermnésia aqui eu entendo que são esses flashbacks, né? Porque a pessoa revive como se ela estivesse ali. Como a memória perceptual e episódica interagem para produzir as memórias involuntárias características do TEPT, né? Então, é isso, acho que ele tenta muito revisar os estudos que temos disponíveis aí para embasar sua teoria, né? Que é dessa forma que ele chega na teoria, obviamente, também, né? E é bem interessante, é um artigo bem, como a Mari falou, uma lógica assim bem clara, apesar de bem difícil e bem interessante. Acho que a ideia que ele traz assim dá para a gente ver de como ela tenta, né? Eu vi um vídeo do professor falando que uma teoria de TEPT tem que explicar a questão da memória, né? Do que acontece no TEPT. E eu acho que ele faz isso muito bem, a teoria dele, né? Acho que era mais ou menos isso, né, Mari? Queremos agradecer. Até desculpa a gente ter corrido, mas é pelo tempo curto, né? A gente tentou fazer bem dinâmico, assim, trazer para uma linguagem mais real, para ficar mais fácil de entender, mas era isso. Pessoal, eu acho muito bom. Muito bom. A gente está um pouquinho já em cima do horário. Eu também fiquei muito tempo, acho que na parte positiva. Mas ficou muito bom. Eu acho, vamos dizer assim, o nosso objetivo aqui não é esgotar, obviamente, né, o estudo da memória no transtorno de estresse pós-traumático. Seria possivelmente uma tarefa de alguns anos, mas talvez condensar um pouco o que é a discussão, primeiro, a base conceitual para isso e ainda os controvérsias mais atuais são as mesmas, tá? Então, isso é importante, né? Depois a gente vai mais adiante, agora, o nosso próximo módulo agora é sobre atenção, depois a gente vai entrar numa intervenção experimental para trabalhar com memória no TEPT, tá? Então aí nós vamos conseguir avançar um pouquinho mais com isso, né? Pessoal, a gente está um pouquinho já estourado no horário, mas parabéns, acho que foi muito boa a discussão também, né? Quase todo mundo participando de algum jeito ou de outros, também os outros eu vi que estavam bem atentos também. Então, vamos nos mover para o bloco de atenção na próxima semana, tá? Eu vou botar aqui depois o link do vídeo. Se as gurias quiserem mandar o PDF, vamos mandar, sim. Obrigado, eu faço o upload lá, tá? Bom final de tarde, pessoal. Um bom descanso, bom trabalho, enfim. Até depois. Professor, manda para o seu e-mail. Manda para o meu e-mail, ali por pelo... favor. Tá, pode deixar. Tá? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tá, pessoal, boa tarde. Valeu.